Olá, pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre período composto, né? Período composto e orações coordenadas também, certo? Não é isso, Karine? Período composto e oração coordenada, exatamente isso. Depois vamos fazer uma leitura de um texto e a interpretação dela. Mas antes nós vamos para onde mesmo? Para o nosso slide, certo? Vamos lá, pessoal, me acompanhem, por favor. Bom, não vamos falar de período composto sem saber o que é o período composto, né, gente? O período composto é aquele que é constituído por mais de uma oração. E vocês sabem que cada uma oração ela precisa ter um verbo para ser chamada de oração, não é isso? Então, o período composto ele pode ser por coordenação e por subordinação também. Vamos voltar aqui. Período composto, né? Vamos falar sobre oração. Oração, para ser oração, precisa ter um verbo, não é isso? E no período composto, o que é que acontece? Precisa ter dois ou mais verbos, certo? Então, o período composto, ele pode ser por coordenação e por subordinação. Hoje, nós vamos falar em período composto por coordenação, certo? No período composto por coordenação, as orações se ligam pelo sentido, mas não existe dependência sintática entre elas, ou seja, elas existem, certo? As orações existem, mas o que é que acontece? Elas são independentes, cada uma tem seu verbo e elas são independentes, elas têm sentido completo, elas não precisam uma da outra para complementar o seu sentido, certo, galerinha? Então, vamos lá. As orações coordenadas, elas se subdividem em assindéticas, né? Que não são introduzidas por conjunção, não é isso aí? É negação, certo, gente? É negação. Então, quando diz assindética, é porque ela não é introduzida por uma conjunção. Então, vamos lá. Trabalhou, sempre irá trabalhar. Preste atenção que pode ser, se eu disser trabalhou, aí você vai entender tudo direitinho. É uma oração, certo? Se eu disser sempre irá trabalhar, você também irá entender. O que é que acontece? Elas são orações independentes, possuem que dois verbos, ou no caso pode ser também locução verbal, certo? Agora vamos para sindéticas, elas são introduzidas por conjunção. Mas para isso, o que é que acontece? Nós vamos ver agora as subdivisões das coordenadas sindéticas, certo? Vamos lá, galerinha. Elas podem ser aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e tem mais algumas na outra página que nós vamos ver também, certo? Então, são vários os tipos de orações sindéticas, né? Então, vamos lá? Coordenadas sindéticas, na realidade, né? Aditiva, ela dá a ideia de adição, de acréscimo, né? As suas principais conjunções usadas são e, nem, né? Não somente, como também. Exemplo, o professor não somente elaborou exercícios, como também uma extensa prova. Estão prestando atenção aí? Né? Oração coordenada sindética aditiva. 2. Adversativa, ideia de contraste e oposição. Principais conjunções usadas são mais, contudo, entretanto, porém, né? Exemplo, o professor elaborou um exercício simples, mas a prova foi bastante complexa. Ou seja, oração coordenada sindética adversativa. 3. Alternativa. Ideia de alternância, de exclusão. Principais conjunções são quer, quer, ora, ora, ou, pois, né? E assim vai. Ou o professor elaborou o exercício, ou desiste de aplicar a prova. Oração coordenada sindética alternativa. Conclusiva, ideia de dedução, de conclusão, né? Principais conjunções usadas. Portanto, pois, logo, né? Então, exemplo, o professor não elaborou a prova, logo não poderá aplicá-la na data planejada. Oração sindética, ou melhor, oração coordenada sindética conclusiva. Vamos para a próxima página e ver o restante das orações coordenadas, no caso, a explicativa, né? Na oração coordenada explicativa, a ideia de explicação, de motivo. Principais conjunções usadas, pois, porque, né? Está dando ideia de explicação. Então, o professor não elaborou a prova,
Porque ficou doente. Coordenada sindética explicativa. Dicas. A conjunção pois pode introduzir orações conclusivas ou explicativas. Quando tiver dúvidas, procure substituí-la por outras conjunções, certo? E vamos lá para o livro didático, página 234. Depois, para a leitura da reportagem na página 236 e 237. E para a atividade de interpretação de texto na página 238. Vamos lá, galerinha? Me acompanhem, por favor. Página 234, reflexão sobre o uso da língua, período composto e oração coordenada. Releia o trecho da carta de reclamação informal lida neste capítulo. Tentei contato por telefone, protocolo de atendimento número tal. Falei com um atendente chamada Jéssica, que me passou para um supervisor chamado Anderson. Quantos períodos há nesse trecho? Gente, se há 2 períodos, então há o quê? 2 orações, não é isso? Vamos lá. Quantas orações existem em cada um dos períodos? Certo? Vejam aí. Ou seja, né? Vejam aí, não é que cada período tem oração. Vejam aí quantos períodos tem. Agora, cada oração tem seu verbo. Vejam aí quantos períodos tem e quantas orações, né? A depender da oração, o número de verbos, certo? Quantas orações existem em cada um dos períodos? Explique. Vejam aí, né? Quantos períodos tem? Vejam e vejam quantas orações há nesses períodos, certo? C. Os períodos são simples com uma única oração ou compostos com mais de uma oração. Esse período aqui, no caso, eles são simples, ele possui somente uma oração, ou seja, somente um verbo, ou são compostos, possuem mais de 2 verbos, 2 ou mais, né? Verbo ou locução verbal, certo, gente? 2. Leia agora esse trecho extraído do texto, os 10 mandamentos do jovem consumidor. Caia na real e não se deixe levar por propagandas enganosas. Letra A. Separe as orações que o compõem. Vamos lá, vejam aí quantos verbos tem, a depender dos verbos, o número de orações. Separem os 2, vejam onde tem os verbos e separem as orações. E aí vocês vão botar no caderno de vocês. Primeira oração, segunda oração. Cada oração sozinha tem sentido completo ou uma depende da outra para ter sentido? E aí, gente, se elas têm sentido completo, elas são coordenadas, não é isso? Se não, elas não podem ser coordenadas, ok? Porque para ser uma oração coordenada, ela precisa ter sentido completo, ok? C. Quais são os sujeitos de cada uma das orações? E quem são os sujeitos, gente? O sujeito é de quem se fala, ou seja, de quem o predicado fala. E quem é o predicado? É aquilo que se fala do sujeito, né? O predicado é o fofoqueirinho da história, certo? Que ele fala sobre o sujeito, ele fala do sujeito. E o sujeito é de quem o predicado fala, não é verdade? Então, vamos lá. D. Que tipo de predicado há nas 2 orações? Explique. Vejam aí qual é o tipo de predicado. Vocês precisam identificar também, certo? Se verbal ou se nominal, ok? O que separa uma oração da outra? Vejam aí o que é que separa uma oração da outra e veja que tipo de conjunção é essa. É bom ver logo que tipo de conjunção é essa para vocês terem uma noçãozinha depois. 3. Leia as informações a seguir. Quando as orações são colocadas em ordem, ou seja, são ordenadas em um período composto sem depender sintaticamente uma das outras, são chamadas orações coordenadas. Uma oração coordenada expressa uma ideia completa em si mesma e um período composto por coordenação pode facilmente ser fragmentado de modo que suas orações se transformem em períodos simples. Essas orações podem ser conectadas por vírgulas ou por conjunções. Veja o exemplo. Cair na real e não se deixe levar, ou caia na real e não se deixe levar por propagandas enganosas. Nesse caso, as orações estão conectadas pela palavra e que é uma conjunção. Porém, não há dependência sintática entre elas. Sobre as conjunções coordenativas, falaremos mais adiante neste capítulo, que eu já adiantei o assunto, mas depois nós falaremos também, certo? Letra A.
Transforma em período composto, conheça e use seus direitos de consumidor em um período simples, fazendo pequenas adaptações. Aí vocês vão transformar essa frase aqui em período composto, porque tem dois verbos. Tem dois verbos, Karine. Vejam aí, certo? Conheça e use seus direitos de consumidor. Bom, transforme esse período composto, né? E em simples, fazendo alterações, pequenas alterações. B. Por que foi possível formar dois períodos simples com base em um composto, sem grande adaptação? Né, gente? Por quê? Digam aí, né? Se as orações dependem ou não uma da outra, por que foi possível formar esses dois períodos, né? Vejam isso aí direitinho, certo? Lembrando, né, que para ser oração precisa ser ou ter verbo, certo? Já período, vejam aí, pesquisem aí um pouquinho, certo, gente? É bom pesquisar, ok? Vamos lá. C. Qual é a função da conjunção e nesse período? Vejam aí. O que é que tem aí? Qual é a função dela, né? Ela faz o que? Ela faz a ligação, ela separa os períodos, ela faz o quê? Digam aí direitinho, certo? Então, sobre período composto e oração coordenada, é isso aqui. Agora, nós vamos para a reportagem na página 236 e 237. Aqui onde tem prática de leitura, texto 3, reportagem. Vamos fazer a leitura dela, da 236 e 237, e fazer a interpretação do texto na página 238. E vamos lá. Texto 3, reportagem. O que você sabe sobre o serviço de atendimento ao consumidor SAC? 2. Você e sua família já recorreram ao SAC? Se sim, compartilhe a experiência com os colegas. Quem nunca respondeu, né? O serviço de atendimento ao consumidor. Né, gente? 3. De que direitos relativos ao SAC você acha que o texto tratará? Explique. Vamos ver aqui no texto qual o que ele tratará. Você e seus colegas vão ler uma reportagem com informações relativas ao SAC. Os direitos do consumidor relativos ao SAC. Para que serve o SAC? O PROCON São Paulo explica que é por meio do Serviço de Atendimento ao Consumidor, o SAC, que o consumidor estabelece contato em empresas que lhe fornecem serviços ou produtos e podem abrir reclamações, solicitar informações e até mesmo cancelar o que foi contratado. Decreto e portaria. Para melhorar essa forma de atendimento, existe o decreto 6.523 de 2008 e a portaria 2014 de 2008, que regulamentam os saques das empresas reguladas pelo Poder Público Federal, telefonia, TV por assinatura, instituições financeiras, planos de saúde, energia elétrica e transportes aéreo e rodoviário, intermunicipal e interestadual. Conforme determina o decreto, a empresa é obrigada a realizar esse atendimento gratuitamente. O SAC deve estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Falando com o atendente. A opção Fala com o atendente deve estar presente logo no início da chamada e permanecer em todas as outras subdivisões do menu. Quando essa opção for selecionada, o tempo máximo de espera para o contato direto com o atendente é de 60 segundos, exceto nos casos definidos na artigo 1º da portaria 2014-2018. Falando com o atendente, a seção 1. De acordo com a portaria nos serviços financeiros, o tempo máximo para o contato direto com o atendente será de 45 segundos. Nas segundas-feiras, nos dias que antecedem sucessivos feriados, no 5º dia útil de cada mês, o referido prazo será de 90 segundos. Falando com o atendente, a seção 2. No serviço de energia elétrica, o tempo máximo de contato direto com o atendente somente poderá ultrapassar o estabelecido nos casos de atendimento emergenciais de abrangência sistêmica, assim considerados aqueles que, por sua natureza, impliquem a interrupção do fornecimento de energia. Fornecimento de protocolo. Assim que o atendimento for iniciado, diz o PROCON São Paulo, a empresa deve criar um número de protocolo e repassá-lo ao consumidor. Feito esse registro, não poderá ser solicitado ao usuário que repita sua demanda, assim deve ser seu número de protocolo para futuras consultas. Tempo para atender às reclamações. O tempo limite para que as reclamações sejam resolvidas é de 5 dias úteis e o consumidor pode solicitar que ele seja enviado um comprovante desse retorno, seja por e-mail ou por correspondência.
Os pedidos de cancelamento devem ser processados de imediato, mesmo que o consumidor esteja em pagamento pendente. Caso a reclamação seja a respeito de cobrança indevida, a mesma deve ser suspensa imediatamente, exceto se for comprovado que a dívida existe. Agora, gente, aqui no por dentro do texto, na página 238, vamos lá. Releia o primeiro parágrafo do texto e responda. Letra A. Qual é a explicação dada sobre a função do saque? Vejam aí qual é a função do saque, do serviço do atendimento ao consumidor. Letra B. Que fonte foi usada para a formulação dessa explicação? E aí, gente, quando a gente vai falar sobre alguma coisa que a gente não conhece, a gente precisa fazer uma pesquisa. Mas no texto de estudo, de quem é a fonte, né? Esse texto, né, ele foi usado, e de quem foi essa formulação do texto? Vejam aí. 2. O atendimento do saque em empresas reguladas pelo poder público se baseia em legislação específica. Responda. A. Quais decretos e portaria regulamentam o saque? B. Essa legislação regulamenta o saque de que tipos de empresas? Vejam aí, porque ele diz todas as empresas de que é regulamentado o saque. C. O que o decreto obriga a essas empresas? Vejam aí quais são as obrigações das empresas através do decreto. 3. De acordo com a portaria citada no texto, há regras bem específicas quanto ao atendimento telefônico do saque. Responda. Letra A. Qual é a regra geral sobre o tempo de espera para falar com o atendente? Você acha que essa regra é respeitada? Explique. Lógico que não, né, gente? Lógico que não. Principalmente pelas empresas de telefonia, pelo amor de Deus. Letra B. Explique os casos que há exceção à regra geral, regulamentadas pelo artigo 1º da Portaria 2014 de 2008. Sobre essa questão de tempo, vocês falem com os pais de vocês e vejam se eles gostam de ligar para algum serviço de atendimento ao consumidor. 4. Por que o atendente deve fornecer um número de protocolo ao consumidor? Por que será, gente, né? 5. Reproduz o quadro e preencha com as informações sobre os prazos para atendimento e reclamações. E onde estão essas coisas? Estão no texto, né? Tipos de reclamação, prazos e outras informações. Reclamações gerais, período de cancelamento e cobrança indevida. Em sua opinião, né, na sexta questão, quais informações apresentadas pelo texto são mais importantes em relação ao seu papel como consumidor? Explique, né? Lembre-se, tudo tem que ser justificado, ok? Nada de sim, não. Sim, não, não são respostas, ok? E nossa aula termina por aqui. Lembre-se de curtir o vídeo, de comentar o vídeo também, né? De usar máscara, de usar o álcool para fazer a limpeza das mãos, né, gente? Não esqueçam de forma alguma disso, ok? Lembre-se, né? Protejam-se e protejam os seus também, certo? E vamos para a nossa despedida virtual, né? Um abraço apertado, um beijo no coração e até a próxima com fé em Deus.